Ricardo Mendonça observava com desprezo, enquanto Luísa Santos entrava timidamente em seu luxuoso escritório, carregando um bebê adormecido nos braços. O poderoso empresário de 45 anos revirou os olhos ao ver a criança. Aquela não era a imagem que queria para sua prestigiosa empresa de arquitetura. O que Ricardo não sabia era que aquele pequeno bebê nos braços da viúva mudaria completamente seu império, sua vida e seu futuro de maneiras que nem seus piores pesadelos poderiam prever. A jovem viúva de 28 anos tremia enquanto segurava o currículo com a mão livre. Seus olhos carregavam o peso de noites sem dormir e lágrimas derramadas. Luísa havia perdido o marido apenas 6 meses antes, em um terrível acidente de carro, deixando-a sozinha com o pequeno Miguel de apenas 8 meses. O desespero estampado em seu rosto era visível para qualquer pessoa com um mínimo de compaixão. Mas Ricardo Mendonça não era conhecido por ter coração. O empresário impaciente apontou para a cadeira à sua frente, indicando que ela deveria se sentar. Seus olhos frios analisavam cada detalhe daquela mulher que ousava trazer um bebê para uma entrevista de emprego. Quanta falta de profissionalismo, pensava ele com desdém. Se não fosse pela insistência de sua secretária sobre as impressionantes qualificações daquela candidata, jamais teria aceitado recebê-la. Ricardo observou o currículo com indiferença enquanto o bebê se mexia inquieto nos braços da mãe. Luísa tentava acalmá-lo, mas o nervosismo em sua voz só aumentava a agitação da criança. O que aquela mulher ingênua não imaginava era que seu futuro chefe já havia decidido que a contrataria apenas para tornar sua vida um inferno, até que ela desistisse por conta própria. O império imobiliário de Ricardo havia sido construído sobre as lágrimas de pessoas como ela, desesperadas, vulneráveis e fáceis de manipular. Sua fama no mercado imobiliário não era apenas de um homem de sucesso, mas de alguém que esmagava qualquer obstáculo em seu caminho, sem o menor remorso. E para ele, aquela viúva com um bebê nos braços representava apenas mais uma oportunidade de demonstrar seu poder. Luísa segurava as lágrimas enquanto tentava impressioná-lo com suas habilidades em design de interiores. Sua voz tremia ao explicar sobre os projetos que havia realizado antes de se casar, antes de abandonar sua carreira promissora para apoiar o marido em seus sonhos. O que ela não mencionou foi que o falecido marido havia deixado apenas dívidas e um apartamento hipotecado prestes a ser tomado pelo banco. Ricardo fingiu interesse, mas seus pensamentos já calculavam como poderia usar o talento daquela mulher sem dar o devido crédito. Explorar pessoas desesperadas era sua especialidade. O que ele não podia imaginar era que o destino havia preparado para ele uma lição que nenhuma riqueza poderia evitar. A entrevista terminou com Ricardo anunciando friamente que ela estava contratada, mas que o bebê seria um problema. Com olhos marejados, Luísa prometeu que encontraria uma solução, que o pequeno Miguel nunca interferiria em seu trabalho. Mal sabia ela que seu novo chefe planejava sugar todo o seu talento para depois descartá-la como um objeto sem valor. Naquela mesma noite, Ricardo comemorava em sua cobertura de luxo com uma taça de champanhe de R$ 5.000. Seus olhos contemplavam a cidade iluminada através das enormes janelas de vidro, sentindo-se o dono do mundo. O homem arrogante jamais poderia imaginar que suas ações ao longo dos anos estavam prestes a cobrar seu preço, e que aquela viúva, aparentemente indefesa, seria o instrumento perfeito da justiça divina. O primeiro dia de trabalho de Luísa foi exatamente como Ricardo havia planejado. Um verdadeiro inferno. A babá havia cancelado de última hora, forçando-a a levar o pequeno Miguel para o escritório. Os olhares de reprovação dos outros funcionários queimavam em sua nuca enquanto ela tentava desesperadamente manter o bebê quieto e ainda realizar suas tarefas com perfeição.
Ricardo fazia questão de atribuir prazos impossíveis e criticar publicamente cada pequeno erro. Suas palavras cortantes faziam a jovem viúva tremer, mas ela engolia o choro e continuava trabalhando. O cruel empresário sorria internamente ao ver o sofrimento estampado naquele rosto cansado. O que ele não percebia era que cada lágrima derramada por Luísa cavava mais fundo o abismo que logo engoliria sua própria vida. As semanas se passaram e a situação apenas piorou. Ricardo fazia questão de marcar reuniões importantes no final do expediente, sabendo que Luísa precisava buscar o filho na creche que havia conseguido com muito sacrifício. Os olhos da jovem mãe imploravam por compaixão, mas encontravam apenas o gelo de um homem que desconhecia o significado da palavra empatia. Nas raras ocasiões em que Luísa precisava trazer Miguel para o escritório, Ricardo fazia questão de reclamar do barulho, mesmo quando o bebê estava completamente silencioso. A crueldade gratuita do empresário era notada por todos, mas ninguém ousava desafiar o poderoso chefe. O império que havia construído era sustentado pelo medo e pela intimidação. O que Ricardo não sabia era que, enquanto humilhava aquela pobre viúva, seu próprio império começava a ruir silenciosamente. As noites de Luísa eram divididas entre cuidar do bebê e trabalhar nos projetos que Ricardo exigia com prazos impossíveis. Suas olheiras profundas denunciavam o esgotamento físico e emocional, mas a determinação em seus olhos continuava inabalável. Era curioso como aquele homem tão poderoso e temido dedicava tanto tempo para atormentar uma simples funcionária. Alguns dos empregados mais antigos começavam a sussurrar pelos corredores, questionando a obsessão do chefe com a nova contratada. Seria apenas mais um caso de crueldade gratuita ou havia algo mais por trás daquele comportamento? Em uma tarde particularmente difícil, quando o pequeno Miguel não parava de chorar com febre alta, Ricardo entrou na sala onde Luísa trabalhava e, sem qualquer aviso, jogou na mesa os desenhos que ela havia preparado durante a madrugada. O impacto fez o bebê se assustar e chorar ainda mais alto, para deleite do cruel empresário que observava a cena com um sorriso de escárnio. Com voz cortante, Ricardo humilhou publicamente o trabalho de Luísa, apontando falhas inexistentes e questionando sua capacidade profissional. As lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto da jovem mãe, enquanto ela abraçava o filho febril e ouvia cada palavra daquele homem impiedoso. O que ela não sabia era que suas lágrimas estavam sendo notadas por olhos que Ricardo jamais imaginaria. Marina, a secretária particular de Ricardo há mais de 20 anos, observava tudo com crescente indignação. A mulher de 60 anos havia testemunhado inúmeras crueldades de seu chefe ao longo dos anos, mas algo naquela situação específica a incomodava profundamente. Havia algo familiar no rosto daquela jovem viúva, algo que despertava memórias antigas que Marina havia tentado enterrar. Enquanto Ricardo continuava seu ataque verbal, o pequeno Miguel olhava fixamente para o empresário com seus grandes olhos castanhos. Por um instante, algo naquele olhar infantil fez Ricardo hesitar, como se uma lembrança distante tentasse emergir do fundo de sua consciência. O momento passou rapidamente e o homem retomou sua postura arrogante, ordenando que Luísa refizesse todo o projeto até a manhã seguinte. Naquela noite, enquanto cuidava do filho doente, Luísa permitiu-se chorar abertamente pela primeira vez desde que começara a trabalhar naquele lugar terrível. As paredes finas de seu pequeno apartamento, que em breve perderia para o banco, testemunhavam seu desespero silencioso. O que ela não podia imaginar era que seu sofrimento estava prestes a encontrar um aliado inesperado. Marina não conseguiu dormir aquela noite. A imagem do pequeno Miguel não saía de sua mente, nem o olhar de desespero de Luísa. Havia algo naquela história que precisava ser investigado, uma intuição forte demais para ser ignorada.
A secretária sabia que mexer no passado de Ricardo era perigoso, mas algo dentro dela dizia que aquela jovem viúva não estava naquela empresa por acaso. Na manhã seguinte, com olheiras profundas e o filho ainda febril, Luísa chegou ao escritório, carregando as plantas revisadas. Para sua surpresa, Ricardo já havia convocado uma reunião com os principais investidores e exigia sua presença imediata. Sem ter onde deixar Miguel, ela o levou para a sala de conferências, onde foi recebida por olhares de reprovação. Ricardo sorriu maliciosamente ao vê-la entrar com o bebê nos braços. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Humilhá-la diante dos investidores seria o golpe final para quebrar aquela mulher. O que o empresário não esperava era a reação de um dos homens presentes na sala, o senhor Oliveira, um investidor de 70 anos que olhava fixamente para o bebê com uma expressão intrigada. Durante toda a apresentação, Luísa lutava para manter a compostura enquanto segurava o filho e explicava os detalhes do projeto. Ricardo interrompia constantemente, apontando falhas inexistentes e fazendo comentários depreciativos. O suor escorria pela testa da jovem mãe, mas ela continuava com determinação admirável. O que ninguém notou foi que o Sr. Oliveira não prestava atenção à apresentação, mas sim ao pequeno detalhe no pulso do bebê, uma pequena marca de nascença em formato de meia-lua. Seus olhos se arregalaram com uma súbita realização, e ele observou atentamente o rosto de Luísa, como se procurasse confirmar uma suspeita há muito enterrada. Ao final da reunião desastrosa, quando todos já haviam saído, Ricardo fez questão de informar Luísa que seu período de experiência seria encerrado ao final do mês. Com um sorriso cruel, ele explicou que uma empresa do porte da sua não poderia manter funcionários que colocavam problemas pessoais acima dos compromissos profissionais. As lágrimas que Luísa segurou durante toda a reunião finalmente escaparam. Entre soluços, ela implorou por mais uma chance, explicando que perderia o apartamento sem aquele emprego, que não tinha para onde ir com seu bebê. Ricardo observava aquela cena de desespero com a frieza de quem assiste a um espetáculo entediante. O que o impiedoso empresário não percebeu foi que Marina havia testemunhado toda a cena através da porta entreaberta. A secretária sentiu seu coração apertar ao ver o sofrimento daquela jovem mãe e, naquele momento, tomou uma decisão que mudaria o curso de muitas vidas. Era hora de desenterrar segredos que Ricardo julgava estarem mortos e enterrados há muito tempo. Naquela mesma tarde, enquanto Luísa tentava trabalhar entre lágrimas e Ricardo comemorava mais uma vida destruída, Marina dirigiu-se discretamente ao arquivo morto da empresa. A sala empoeirada guardava documentos de mais de 30 anos, incluindo alguns que o próprio Ricardo desconhecia a existência. Com mãos trêmulas, a secretária procurava por uma pasta específica, algo que ela mesma havia escondido há décadas a pedido do antigo dono da empresa, o pai de Ricardo. Quando finalmente encontrou o que procurava, seu rosto empalideceu ao confirmar suas suspeitas. A foto dentro daquela pasta amarelada pelo tempo não deixava dúvidas. Havia uma conexão entre Luísa e Ricardo que o empresário jamais poderia imaginar. Enquanto isso, no luxuoso escritório, Ricardo recebia a visita inesperada do Sr. Oliveira. O velho investidor, normalmente calmo e reservado, parecia estranhamente agitado. Sem rodeios, ele questionou sobre a nova funcionária e seu bebê, perguntando detalhes que deixaram Ricardo intrigado e irritado ao mesmo tempo. Com impaciência, Ricardo respondeu que Luísa era apenas mais uma funcionária incompetente que logo seria dispensada. O desprezo em sua voz era palpável enquanto descrevia a situação da viúva como um inconveniente temporário. O que ele não percebia era que cada palavra sua aprofundava ainda mais o abismo que logo engoliria toda sua arrogância. O Sr. Oliveira saiu do escritório com uma expressão sombria, fazendo uma ligação assim que entrou em seu carro. Do outro lado da linha,
Uma voz feminina atendeu com ansiedade. O breve diálogo foi suficiente para confirmar o que o velho investidor suspeitava. Era hora de revelar verdades que haviam sido enterradas por quase 3 décadas. Naquela noite, enquanto Ricardo desfrutava de um jantar caríssimo com sua mais recente conquista, Luísa chegava em casa exausta e desesperada. A febre de Miguel havia voltado e ela não tinha dinheiro para comprar mais medicamentos. As contas se acumulavam sobre a mesa e o aviso de despejo já havia sido colocado em sua porta. Com o filho febril nos braços, ela permitiu-se chorar abertamente. Todas as suas economias haviam acabado. O seguro deixado pelo marido mal havia coberto as dívidas e agora estava prestes a perder o emprego que era sua última esperança. O que aquela pobre mulher não imaginava era que seu maior tormento, Ricardo Mendonça, compartilhava com ela um passado que mudaria tudo. Na manhã seguinte, algo incomum aconteceu. Ao chegar ao escritório, Luísa encontrou sobre sua mesa um envelope com dinheiro suficiente para comprar os medicamentos do filho e pagar o aluguel atrasado. Não havia remetente, apenas um pequeno bilhete dizendo: "Aguente firme, a justiça está a caminho." Confusa e emocionada, ela guardou o dinheiro na bolsa, imaginando quem poderia ser seu benfeitor anônimo. O dia transcorreu com a habitual tortura psicológica imposta por Ricardo, mas algo havia mudado no ambiente do escritório. Os funcionários, antes temerosos demais para demonstrar qualquer solidariedade, agora ofereciam sorrisos discretos e pequenos gestos de apoio a Luísa. Era como se todos soubessem de algo que ela ainda desconhecia. Durante o almoço, enquanto Luísa comia um sanduíche rápido e amamentava Miguel discretamente na sala de descanso, Marina aproximou-se com cautela. A secretária olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhas, e então fez uma pergunta que deixou a jovem viúva completamente desconcertada. Quem era a mãe de seu falecido marido? Com surpresa estampada no rosto, Luísa respondeu que a sogra, Dona Helena, havia falecido quando seu marido ainda era criança e que ele fora criado por uma tia. Marina assentiu pensativamente e fez mais uma pergunta enigmática. Luísa sabia algo sobre o pai biológico de seu marido? A jovem mãe franziu o senho, confusa com aquela conversa estranha. Explicou que o marido nunca conhecera o pai, que, segundo a tia, havia abandonado Helena quando descobriu a gravidez. Marina olhou fixamente para o pequeno Miguel e murmurou algo sobre como o destino tinha formas curiosas de fechar círculos. Antes que pudesse elaborar, foram interrompidas por Ricardo, que entrou abruptamente na sala, exigindo a presença de Luísa em seu escritório imediatamente. O olhar de ódio que lançou para Marina deixou claro que suspeitava que sua fiel secretária estava tramando algo pelas suas costas. No escritório, Ricardo lançou sobre a mesa fotos do projeto em que Luísa estava trabalhando, acusando-a de plágio. Com voz trêmula, ela tentou explicar que havia seguido exatamente as diretrizes que ele mesmo havia estabelecido, mas o empresário não estava interessado em explicações. Aquela era apenas mais uma desculpa para atormentá-la. Enquanto Ricardo despejava sua crueldade, o telefone tocou. A chamada que mudaria tudo havia chegado. Do outro lado da linha, a voz do Sr. Oliveira soava estranhamente formal ao solicitar uma reunião urgente com todos os acionistas para o dia seguinte. Quando Ricardo questionou o motivo, o velho investidor respondeu simplesmente que era hora de discutir o verdadeiro legado da empresa Mendonça. Aquelas palavras fizeram o sangue de Ricardo gelar. O verdadeiro legado? O que aquele velho sabia? Por um momento, o empresário sentiu o controle escorrendo por entre seus dedos, mas rapidamente recuperou sua postura arrogante. Nada poderia ameaçar seu império, construído com tanto cuidado sobre mentiras e manipulações. Dispensando Luísa com mais uma ameaça velada, Ricardo ficou sozinho em seu escritório, sentindo uma inquietação incomum.
Pela primeira vez em anos, o poderoso empresário experimentava algo próximo ao medo. Havia fantasmas em seu passado que ele julgava estarem enterrados para sempre, segredos que ninguém mais vivo conhecia. Ou assim ele pensava. Naquela mesma noite, enquanto Ricardo revirava antigos documentos em busca de qualquer coisa que pudesse ameaçá-lo, Luísa recebia uma visita inesperada em seu modesto apartamento. O Sr. Oliveira, acompanhado de Marina, estava à sua porta com expressões sérias e um envelope amarelado nas mãos. Confusa, Luísa convidou-os a entrar, desculpando-se pela simplicidade do lugar. O pequeno Miguel dormia tranquilamente no berço improvisado no canto da sala. O velho investidor olhou longamente para o bebê, com lágrimas nos olhos, antes de voltar sua atenção para a jovem viúva que os observava com apreensão. Com voz embargada, o Sr. Oliveira começou a contar uma história que remontava a quase 30 anos. Uma história sobre uma jovem chamada Helena, que havia trabalhado como secretária na empresa Mendonça quando esta ainda pertencia ao pai de Ricardo. Helena, a mãe do falecido marido de Luísa. A cada palavra revelada, o rosto de Luísa empalidecia mais. A história que ouvia parecia saída de um melodrama, mas as fotos e documentos que Marina retirava do envelope confirmavam cada detalhe sórdido. Helena havia engravidado do jovem Ricardo. Então, com 17 anos, herdeiro arrogante que já demonstrava a crueldade que o definiria como adulto. Quando soube da gravidez, Ricardo havia negado a paternidade e, com a ajuda do pai, forçado Helena a assinar documentos, abrindo mão de qualquer reivindicação futura. A jovem, desesperada e humilhada, havia deixado a cidade para nunca mais retornar, levando consigo o filho que Ricardo se recusava a reconhecer. O homem que viria a ser o marido de Luísa e pai do pequeno Miguel. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Luísa enquanto a terrível verdade se revelava. Ricardo Mendonça, o homem que a atormentava diariamente, que planejava friamente sua ruína, era o avô de seu filho. O pequeno Miguel carregava o sangue do homem que havia destruído a vida de sua avó e negado o próprio filho. O Sr. Oliveira, com voz trêmula, revelou sua própria parte na história. Ele havia sido amigo próximo de Helena, havia ajudado financeiramente quando ela mais precisou e mantivera contato ao longo dos anos. Quando viu o pequeno Miguel na sala de reuniões, reconheceu imediatamente a marca de nascença característica da família Mendonça, a mesma que Ricardo escondia sob caros relógios. Marina, por sua vez, confessou que sempre soubera a verdade, mas o medo de perder o emprego a mantivera em silêncio por décadas. A culpa por sua covardia a corroía por dentro, especialmente ao ver como Ricardo tratava Luísa e seu neto sem sequer imaginar o laço de sangue que os unia. Enquanto a verdade era finalmente revelada naquele pequeno apartamento, Ricardo permanecia em seu escritório, cada vez mais inquieto. Um pressentimento sombrio o perseguia, como se o destino finalmente estivesse pronto para cobrar cada uma de suas crueldades. Ele não podia imaginar que no dia seguinte todo o seu império ruiria diante de uma verdade que não poderia mais ser negada. A noite passou lentamente para todos os envolvidos naquela trama cruel do destino. Luísa mal conseguiu dormir, tentando processar a revelação bombástica sobre seu falecido marido e seu filho. Seria possível que o homem que tanto a atormentava fosse, na verdade, o avô de Miguel? A ironia era cruel demais para ser coincidência. Na manhã seguinte, o escritório da empresa Mendonça estava imerso em um silêncio tenso. Funcionários cochichavam pelos corredores, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. A sala de reuniões havia sido preparada para receber todos os acionistas, e Ricardo andava de um lado para outro como um animal enjaulado, tentando antecipar o que o aguardava. Quando Luísa chegou, com Miguel nos braços e uma expressão determinada que Ricardo jamais havia visto,
Algo dentro do empresário soou um alarme. Havia algo diferente naquela mulher frágil que por tantas semanas havia chorado sob suas crueldades. Seus olhos, antes baixos e temerosos, agora o encaravam com uma força que o desconcentrou momentaneamente. A reunião começou pontualmente às 10 horas. Todos os principais acionistas estavam presentes, incluindo o Sr. Oliveira, que mantinha uma pasta de documentos firmemente segura em suas mãos. Ricardo tentou assumir o controle como sempre fazia, mas foi interrompido educadamente pelo velho investidor, que pediu a palavra para um assunto de extrema importância. O silêncio na sala era palpável, enquanto o Sr. Oliveira se levantava lentamente, apoiando-se em sua bengala. Seus olhos percorreram cada rosto presente antes de fixarem-se em Ricardo com uma intensidade que fez o arrogante empresário recuar instintivamente em sua cadeira. Com voz clara e forte, surpreendente para sua idade avançada, o Sr. Oliveira começou a contar a história que por tantos anos havia permanecido enterrada. Falou sobre Helena, sobre como Ricardo havia engravidado a jovem secretária e depois negado o filho. Apresentou documentos, fotos, cartas, evidências irrefutáveis que havia guardado por décadas, esperando o momento certo para revelar a verdade. O rosto de Ricardo alternava entre palidez mortal e vermelhidão intensa enquanto as acusações eram lançadas. Suas tentativas de interromper, de desmentir, morriam em sua garganta diante das provas apresentadas. Quando o Sr. Oliveira apontou para Luísa e o pequeno Miguel, anunciando que aquela criança era neta legítima de Ricardo, um filho do filho que ele nunca quis conhecer, o silêncio na sala tornou-se ensurdecedor. Os olhares de todos os presentes se voltaram para o bebê nos braços de Luísa, procurando e encontrando a semelhança inegável com o jovem Ricardo das fotografias antigas que agora circulavam pela mesa. A marca de nascença em forma de meia-lua no pulso de Miguel, idêntica à que Ricardo escondia, era a prova final que ninguém poderia negar. O império cuidadosamente construído por Ricardo começou a desmoronar naquele momento. Um dos acionistas mais antigos, visivelmente perturbado com a revelação, foi o primeiro a falar, questionando como poderiam confiar em um homem que abandonou o próprio filho e depois, por alguma cruel ironia do destino, atormentou a nora viúva e o neto sem sequer saber quem eram. Os murmúrios de indignação aumentavam a cada segundo. Ricardo, pela primeira vez em sua vida adulta, encontrava-se completamente sem palavras, sem uma saída estratégica. Seu rosto revelava o pânico crescente ao perceber que tudo o que havia construído estava prestes a ser perdido. Foi então que Marina, a secretária fiel que havia testemunhado décadas de crueldades, levantou-se para adicionar sua parte à história. Com voz embargada pela emoção, ela revelou como Ricardo havia manipulado contratos, sonegado impostos, fraudado licitações, práticas ilegais que ela havia documentado secretamente ao longo dos anos, mantendo cópias de tudo como um seguro contra o dia em que sua consciência não suportasse mais o peso do silêncio. A pasta que Marina colocou sobre a mesa continha evidências suficientes para não apenas destruir a reputação de Ricardo, mas também para enviá-lo à prisão por muitos anos. O rosto do empresário se contorcia em uma mistura de raiva e terror ao perceber que sua fiel secretária, a mulher que conhecia todos os seus segredos, havia sido sua inimiga silenciosa por todo esse tempo. Em meio ao caos que se instaurou na sala, com acionistas exigindo explicações e advogados sendo chamados com urgência, o pequeno Miguel começou a chorar. O choro inocente da criança cortou o ar como uma faca afiada, silenciando momentaneamente todas as vozes exaltadas. Todos os olhares se voltaram para o bebê, a verdadeira vítima inocente daquela história trágica que atravessava gerações. Luísa, que até então observava tudo em silêncio, finalmente se levantou.
Com o filho nos braços e lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto, ela encarou Ricardo diretamente. Sua voz, normalmente trêmula e insegura, soava agora firme e clara ao dirigir-se ao homem que tanto a havia feito sofrer. As palavras que saíram de sua boca não eram de ódio ou vingança, como todos esperavam, mas de uma tristeza profunda por tudo que poderia ter sido e nunca foi. Ela falou sobre seu marido, que cresceu sem pai, sempre se perguntando por que não era digno de ser amado. Falou sobre como ele havia prometido ser um pai presente e amoroso para seu filho, rompendo o ciclo de abandono que havia marcado sua própria infância. A ironia cruel do destino, que havia colocado Miguel sob o mesmo teto que o avô que negara seu pai, parecia agora uma forma retorcida de justiça divina. Cada humilhação que Ricardo infligira a Luísa, cada lágrima que a fizera derramar, havia sido testemunhada pelo universo que agora apresentava sua conta. Enquanto Luísa falava, algo inesperado acontecia no rosto normalmente impassível de Ricardo. Lágrimas, verdadeiras lágrimas, começavam a escorrer por suas faces. Eram as primeiras que derramava desde a infância distante, quando ainda era capaz de sentir. Diante dele estava não apenas a nora que havia atormentado, mas o neto que nunca soube que tinha, a continuação de um filho que havia negado. Naquele momento de clareza dolorosa, as memórias que Ricardo havia enterrado profundamente começaram a emergir. A jovem Helena, com seu sorriso tímido e olhos gentis, anunciando a gravidez com uma mistura de medo e esperança. O pânico que sentira, a pressão do pai exigindo que negasse tudo, os documentos assinados às pressas, o alívio momentâneo quando ela desapareceu de sua vida. E então, décadas depois, o destino havia trazido o fruto daquela semente abandonada de volta para sua vida, na forma de uma viúva e um bebê inocente que carregava seu sangue. A crueldade com que tratara Luísa agora voltava para assombrá-lo, amplificada pela revelação do laço familiar que os unia. A reunião terminou com uma decisão unânime dos acionistas. Ricardo seria afastado imediatamente da presidência da empresa enquanto as investigações sobre as fraudes reveladas por Marina prosseguissem. Seu império, construído sobre mentiras e crueldade, desmoronava diante de seus olhos e não havia nada que pudesse fazer para impedir. Ao deixar a sala de reuniões, Ricardo estava irreconhecível. O homem arrogante e poderoso que entrara horas antes saía agora com os ombros caídos, o rosto marcado por lágrimas e o olhar perdido de quem finalmente enxerga a verdade sobre si mesmo. Ao passar por Luísa, que segurava Miguel nos braços, ele parou brevemente, estendendo a mão trêmula como se quisesse tocar o neto, mas recuando antes de completar o gesto. Naquela mesma tarde, a notícia sobre o escândalo na empresa Mendonça se espalhou como fogo em palha seca. Jornalistas cercavam o edifício, ávidos por detalhes da história bombástica que envolvia paternidade negada, fraudes corporativas e a incrível coincidência que havia reunido 3 gerações em circunstâncias tão dramáticas. Um vídeo gravado secretamente durante a reunião vazou para as redes sociais, mostrando o momento exato em que Ricardo descobria que o bebê que tanto o irritava era, na verdade, seu neto biológico. A expressão de choque em seu rosto, seguida pelas lágrimas inéditas, tornou-se viral em questão de horas, gerando milhões de comentários indignados e memes impiedosos. Para Ricardo, o pesadelo apenas começava. Na manhã seguinte, oficiais de justiça bateram à porta de sua cobertura luxuosa com mandados de busca e apreensão. As evidências fornecidas por Marina eram sólidas demais para serem ignoradas, e as investigações avançavam rapidamente. Contas bancárias foram bloqueadas, passaportes apreendidos, e o império que havia levado décadas para construir evaporou em questão de dias. Enquanto isso, a vida de Luísa transformava-se de maneiras que ela jamais poderia imaginar. O Sr. Oliveira,
cumprindo uma promessa silenciosa feita há décadas, a mãe do falecido marido de Luísa assumiu a responsabilidade de garantir que ela e o pequeno Miguel recebessem tudo o que lhes era devido. Com a ajuda dos melhores advogados, foi comprovado que Miguel, como descendente direto, tinha direito legal a uma parcela significativa da fortuna de Ricardo e ações da empresa. O bebê, que antes corria o risco de não ter um teto sobre sua cabeça, tornou-se herdeiro de um império, uma ironia do destino que não passava despercebida por ninguém. A empresa Mendonça, agora sob nova direção, passou por uma completa reestruturação. Marina, com sua experiência de décadas e conhecimento profundo dos negócios, foi nomeada diretora executiva temporária enquanto um novo conselho era formado. Sua primeira decisão foi criar um departamento de design de interiores, nomeando Luísa como diretora. Os meses seguintes foram de transformação para todos os envolvidos. Ricardo, após perder praticamente tudo, enfrentava agora múltiplos processos judiciais que prometiam mantê-lo ocupado e possivelmente encarcerado por muitos anos. Sua queda espetacular tornou-se caso de estudo em faculdades de administração, um exemplo perfeito de como o poder sem ética eventualmente leva à destruição. Para Luísa e Miguel, cada dia trazia novas descobertas e possibilidades. O apartamento modesto foi trocado por uma casa confortável, não ostensiva, mas segura e acolhedora. As preocupações financeiras que por tanto tempo haviam dominado sua vida deram lugar a novos desafios. Como garantir que a riqueza repentina não afetasse negativamente a criação de seu filho? O pequeno Miguel crescia forte e saudável, cercado pelo amor da mãe e pelo carinho dos novos amigos que surgiram após a tempestade. O Sr. Oliveira tornou-se uma presença constante em suas vidas, assumindo o papel de avô postiço que contava histórias sobre a corajosa avó que Miguel nunca conheceria. Em uma tarde ensolarada, quase um ano após a revelação bombástica que mudara tantas vidas, Luísa recebeu uma carta inesperada. O envelope simples continha apenas algumas linhas escritas à mão, em uma caligrafia trêmula que revelava o estado emocional do remetente. Luísa, não espero perdão pelo sofrimento que causei a você, ao meu filho que nunca conheci e ao meu neto. Mas quero que saiba que, em meio às ruínas da vida que construí, encontrei finalmente a verdade sobre mim mesmo. Se um dia Miguel quiser conhecer o avô que não merece este título, estarei esperando. Ricardo. A carta não pedia nada, não oferecia desculpas elaboradas, apenas o reconhecimento tardio de uma verdade que havia permanecido enterrada por tempo demais. Luísa guardou o envelope cuidadosamente, incerta sobre seus próprios sentimentos. Não havia perdão fácil para décadas de abandono e crueldade, mas havia talvez um caminho estreito para algum tipo de redenção. 3 anos se passaram. Miguel, agora um garotinho falante e curioso, brincava no jardim da casa onde vivia com a mãe. Seus olhos, idênticos aos do avô que mal conhecia, brilhavam com a inocência que só as crianças possuem. Luísa observava o filho da varanda, maravilhada com como a vida pode mudar em direções completamente inesperadas. A empresa Mendonça, agora renomeada para Santos Design, em homenagem ao falecido marido de Luísa, prosperava sob nova direção. A reputação de exploração e crueldade havia sido substituída por práticas éticas e responsabilidade social. Uma parte significativa dos lucros era direcionada para uma fundação que ajudava mães solo em situação de vulnerabilidade. Um legado positivo nascido de tanto sofrimento. Ricardo, após cumprir 2 anos de prisão por fraudes financeiras, havia sido liberado recentemente. O homem que saiu da penitenciária pouco lembrava o poderoso empresário que um dia aterrorizara funcionários com seu poder e arrogância.
envelhecido além de seus anos, com os cabelos completamente brancos e o olhar permanentemente abatido. Ele agora vivia em um apartamento modesto, sustentado por uma pequena pensão. Em uma tarde de domingo, o interfone da casa de Luísa tocou. Do outro lado da linha, uma voz familiar, mas irreconhecível, pediu alguns minutos de seu tempo. Com o coração acelerado, ela concordou, pedindo à babá que ficasse com Miguel enquanto atendia a visita inesperada. Ricardo parecia diminuído quando entrou timidamente na sala de estar. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora carregavam o peso de 1000 arrependimentos. Nas mãos trêmulas, segurava um pequeno pacote embrulhado em papel simples. Sem palavras iniciais, ele estendeu o presente para Luísa, que o aceitou com hesitação. Dentro da caixa havia um velho álbum de fotografias. As primeiras páginas mostravam uma jovem Helena, sorridente e cheia de vida, em momentos diversos na antiga empresa Mendonça. Havia também cartas que ela escrevera a Ricardo, nunca enviadas, encontradas entre os pertences do pai dele após seu falecimento. As últimas páginas estavam vazias, exceto por uma nota escrita à mão, para as novas memórias que talvez um dia eu mereça compartilhar. O silêncio entre eles carregava o peso de todos os anos perdidos, de toda a dor causada e sofrida. Não havia palavras que pudessem desfazer o passado, apenas a possibilidade tênue de um futuro diferente. Quando Miguel entrou correndo na sala, curioso para conhecer o visitante, Ricardo conteve a respiração. O menino parou diante do estranho, observando-o com a curiosidade natural das crianças. Seus olhos, tão parecidos com os do homem à sua frente, piscaram em reconhecimento instintivo que transcendia explicações racionais. "Você é meu avô?" perguntou com a simplicidade brutal que só as crianças possuem. Ricardo, o homem que um dia fora temido por todos, caiu de joelhos diante da criança, incapaz de conter as lágrimas que agora fluíam livremente. Seu corpo inteiro tremia com o impacto daquele momento, com o peso da chance inesperada de redenção que não merecia, mas que lhe era oferecida pela inocência de uma criança. Luísa observava a cena com emoções conflitantes. Não havia perdão fácil para tudo que Ricardo havia feito, mas havia talvez a possibilidade de cura, não pelo bem dele, mas pelo futuro de Miguel, que merecia conhecer todas as partes de sua história, mesmo as mais dolorosas. 5 anos depois, a história da família Mendonça Santos havia se tornado lendária na cidade. Era frequentemente citada como exemplo de como o destino tem formas misteriosas de fechar círculos e entregar justiça quando menos se espera. Ricardo, agora um senhor de cabelos completamente brancos, dedicava seus dias restantes a trabalhar voluntariamente na fundação criada por Luísa, ajudando famílias em situação semelhante à que ele havia imposto à mãe de seu filho. Miguel crescia saudável e feliz, cercado pelo amor da mãe e pelo arrependimento sincero do avô que tentava compensar uma vida inteira de erros. A relação entre Luísa e Ricardo jamais seria completamente harmoniosa, mas havia encontrado um equilíbrio baseado no respeito mútuo e no bem-estar da criança que os conectava. A empresa Santos Design tornara-se referência nacional em práticas éticas e responsabilidade corporativa, provando que sucesso e humanidade não são mutuamente exclusivos. Luísa, agora uma empresária respeitada, frequentemente compartilhava sua história em palestras para jovens empreendedores, enfatizando como a compaixão e a integridade são mais valiosas que qualquer fortuna material. Em uma tarde especial, quando Miguel completou 10 anos, toda a família reuniu-se para uma celebração. Marina, agora aposentada, mas ainda vital, o Sr. Oliveira, já bem idoso, mas lúcido, Luísa, radiante de orgulho, e Ricardo, carregando o peso silencioso de seus erros passados, mas grato pela chance imerecida de fazer parte daquele momento.
Quando o bolo foi trazido e as velas acesas, Miguel fechou os olhos para fazer seu pedido. Ninguém poderia saber o que passava pela cabeça do menino naquele instante, mas seu sorriso, ao abrir os olhos, sugeria que, independentemente do passado complicado de sua família, seu futuro era brilhante e cheio de possibilidades. A história da viúva, do bebê e do empresário cruel havia se transformado em uma lição poderosa sobre como o destino tem formas misteriosas de equilibrar as contas. Para Ricardo, a lição chegara tarde demais para recuperar tudo o que havia perdido, mas há tempo de descobrir que há valores muito mais importantes que poder e dinheiro. Para Luísa, o caminho difícil que percorrera havia revelado uma força interior que nem ela mesma sabia possuir. Das lágrimas derramadas sob a crueldade de Ricardo, nascera uma determinação inabalável de construir um mundo melhor, não apenas para seu filho, mas para todos aqueles que enfrentavam situações semelhantes à sua. E para o pequeno Miguel, nascido em meio a tanto sofrimento, o futuro se abria como uma página em branco, livre dos erros do passado, mas enriquecido pelas lições aprendidas por aqueles que vieram antes dele. Seu sangue carregava tanto a crueldade de Ricardo quanto a bondade de Luísa, lembrando a todos que somos definidos não por nosso nascimento, mas pelas escolhas que fazemos a cada dia. Esta é a história de como um pequeno bebê nos braços de uma viúva desesperada mudou o curso de um império construído sobre mentiras. Uma história sobre como o destino tem formas surpreendentes de revelar verdades enterradas, de cobrar dívidas esquecidas e de oferecer redenção mesmo para aqueles que menos a merecem. É também um lembrete poderoso de que nossas ações, por mais secretas que pareçam, eventualmente encontram seu caminho de volta para nós. Ricardo Mendonça descobriu da maneira mais difícil que nenhuma riqueza pode comprar imunidade contra as consequências de nossas escolhas, e que a verdadeira fortuna está nas conexões humanas que cultivamos ao longo da vida. Quanto a Luísa e Miguel, sua jornada serve como inspiração para todos que enfrentam adversidades aparentemente insuperáveis. Do fundo do poço do desespero, ela encontrou não apenas força para sobreviver, mas para florescer e transformar sua dor em um legado positivo que continuaria a impactar vidas muito depois que sua própria história fosse esquecida. E assim, o círculo se fechou. O bebê que mudou tudo cresceu em um ambiente de amor e respeito, quebrando o ciclo de crueldade e abandono que havia marcado gerações anteriores. A viúva que enfrentou o pior da natureza humana encontrou dentro de si a capacidade de transformar seu sofrimento em compaixão. E o empresário cruel descobriu, tarde demais para seu próprio bem, mas há tempo para seu legado, que nenhuma fortuna vale o preço de uma alma. Esta história, como tantas outras que ecoam pelos corredores do tempo, nos lembra que a vida raramente segue os caminhos que planejamos, que o destino tem um senso de ironia que desafia nossa compreensão limitada, e que mesmo nas circunstâncias mais sombrias existe sempre a possibilidade de redenção para aqueles que genuinamente buscam a luz. Quando Ricardo contratou uma viúva, ele não sabia que o bebê dela mudaria tudo. Não sabia que aquela criança inocente carregava seu próprio sangue, que aqueles olhos que o observavam com curiosidade eram um espelho dos seus próprios, que o destino havia encontrado uma forma perfeita de fazê-lo enfrentar os fantasmas que por tanto tempo havia tentado enterrar. E agora, anos depois daquela revelação bombástica, enquanto observava o neto soprando as velas de seu bolo de aniversário, o antigo tirano finalmente compreendia a lição mais importante de todas, que o verdadeiro poder não está no controle que exercemos sobre os outros, mas na capacidade de reconhecer nossos erros e tentar, mesmo sabendo que pode ser tarde demais, fazer o que é certo.
Esta é uma história de dor transformada em propósito, de crueldade enfrentada com dignidade e de como um pequeno bebê, sem qualquer intenção ou plano, tornou-se o catalisador que expôs verdades enterradas e mudou para sempre o destino de todos à sua volta. Uma lembrança de que, às vezes, as maiores revoluções começam nos lugares mais improváveis, como nos braços de uma viúva determinada a proteger seu filho, mesmo contra o homem mais poderoso da cidade. E para todos nós, observadores distantes deste drama humano, fica a lição: que nossas ações deixam marcas que o tempo não apaga, que os segredos mais bem guardados encontram eventualmente seu caminho para a luz, e que no final somos julgados não pelas riquezas que acumulamos, mas pelo impacto que causamos nas vidas que tocamos ao longo de nossa jornada.